Mais uma reflexão. Quem é sábio não vive questionando nem vive reclamando, porque vive com sabedoria. Eu vou ler um texto aqui, Filipenses, uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo do 11 e 12. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu vou falar agora sobre 3 classes de pessoas que sofrem no mundo. A primeira classe de pessoas que sofrem são aquelas pessoas que elas não têm Deus. São pessoas que vivem as suas vidas segundo seus próprios méritos, segundo seus próprios pontos de vista, segundo seus próprios conceitos. Então, na vida dessas pessoas, Deus está fora. E por conta disso, essas pessoas elas têm as suas consequências. Mas eu vou falar também da segunda classe de pessoas que sofrem na Terra, é a terceira classe. A segunda classe são aquelas pessoas que se dizem serem espirituais, se dizem obedecer a um ser divino, mas essas pessoas elas vivem em desobediência. E também por conta disso tem as suas consequências. Mas também eu vou falar também de uma terceira classe de pessoas que sofrem na Terra. São aquelas pessoas que têm uma fé, são pessoas que acreditam num ser superior, o Deus de toda a criação. Só que essas pessoas elas são pessoas obedientes, diferente da segunda classe, que são desobedientes. Mas a terceira classe de pessoas elas são obedientes. E também por conta disso também elas sofrem, elas têm as suas consequências. Só que existe uma diferença entre a segunda e a terceira classe. A terceira classe, que são aquelas que são obedientes, mas elas sofrem. Por isso que eu citei essa passagem de Paulo, que Paulo ele escrevendo a carta para os Filipenses, ele teve ele teve os seus momentos bons e ruins. Mas Paulo disse que foi instruído tanto a ter uma vida, tanto a saber viver numa vida ruim como numa vida boa. Ou seja, Paulo ele soube se adaptar nas situações que vinham sobre a vida dele, porque ele foi instruído, ele foi ensinado. Então, Paulo foi um dos personagens que mais sofreu no Novo Testamento. Mas ele sofreu por conta da sua obediência à palavra. O sofrimento de Paulo foi causado pela obediência à palavra, diferente da segunda classe de pessoas que se dizem ter uma crença, uma fé, mas essas pessoas elas vivem em desobediência. E por conta disso, vem os castigos, as correções, como está escrito em Provérbios, capítulo 3, 11 e 12. Vamos dar uma conferida. Provérbios 3, 11 e 12 está escrito assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, observe que
esses que vivem em desobediência, existe repreensão, existe correção da parte de Deus. Como a gente também pode conferir em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. 12:6 está escrito assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, observe que Deus, ele açoita, ele corrige, ele repreende. Aí alguém me diz assim, mas como são esses tipos de correção, de repreensão? Como são esses tipos de açoite? Às vezes tem pessoas que vivem sofrendo e pensam até que é uma... E pensa até que é Deus que está provando, é um teste da parte de Deus, quando na verdade não é, porque ele vive em desobediência. Às vezes é uma pessoa que está não sei quantos anos sem conseguir emprego, enquanto aquele que está em obediência, quando vai à procura de emprego, com uma semana a empresa liga, o contratando. Enquanto o outro que está em desobediência passa 2, 3, 4 anos desempregado. Vai, coloca currículo aqui e tal, mas sempre fica naquela espera, naquela expectativa e nada. Não só isso, eu estou dizendo isso aí em relação ao emprego, apenas para dar um exemplo. Então ele vive naquele tipo de sofrimento. Porque é uma pessoa que professa ter uma fé, mas vive em desobediência. Por isso que sofre. Então aqui eu estou dando um exemplo de pessoas que, na terceira classe, como eu falei do exemplo do apóstolo Paulo, ele sofria, mas por conta da obediência à palavra. Mas em relação à segunda classe, são aqueles que sofrem, mas por conta da desobediência à palavra. São pessoas que oram, mas Deus não responde. São pessoas que fazem sacrifícios de tolo e nada de resposta. Em relação à primeira classe, são pessoas que já nasceram com um propósito de não ter quase nada da vida. São pessoas que batalham, são pessoas que fazem tanta coisa, mas eles nunca saem daquilo. Isso aí eu estou falando daquela classe de pessoas que vive a sua vida da sua forma, da forma que quer, que acha, que pensa, tem as suas próprias ideologias. Então essas pessoas, elas nasceram com esse destino mesmo. São pessoas que elas às vezes não conseguem nem compreender a sua própria maneira de vida aqui na Terra. Porque lutam tanto para isso, lutam tanto para aquilo, mas ele nunca consegue almejar, ele nunca consegue alcançar aquilo que ele tanto sonha. Mas por quê? Porque são pessoas que vieram já com esse destino mesmo. Isso aí é a primeira classe de pessoas. Então, existem esses 3 tipos de pessoas que sofrem na Terra. Aí tem que se ter cuidado quando é uma provação ou quando é um castigo. Porque existe aí uma mistura entre provação da parte de Deus e castigo da parte de Deus. Às vezes é um irmão que está em castigo, que está em disciplina, em correção, em repreensão, mas ele fica dizendo, não, mas isso aí é um teste, é Deus que está me provando, quando na verdade não é. Então, são pessoas que não conseguem, eles não conseguem se sobressair das suas situações aqui na Terra, então começam a reclamar, e reclama disso, e reclama daquilo, e é só murmurações, só murmuração. Mas são pessoas que elas não conseguem ter uma evolução. Eu não estou aqui falando de prosperidade, de você alcançar tudo que você quer, de você estar sempre numa vida bem elevada. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de você ter a facilidade de você conseguir aquilo que você está querendo apenas para o seu mantimento, só para você ter uma vida mais ou menos. Não estou falando de riqueza nem nada, mas tem pessoas que professam a fé que nem isso conseguem, então vive naquele sofrimento, naquela raleza, e não sai daquilo, não sai de baixo, é sempre por baixo.
É sempre por baixo. E nunca sai daquilo. E aí ficam questionando, ficam só naquele questionamento. E ficam fazendo perguntas. E por que isso acontece? E por que Deus está permitindo? Por isso que eu trouxe essa reflexão hoje. Para explicar esses 3 tipos de classe de pessoas que sofrem aqui na Terra. Então, ao meu ver, são esses tipos de pessoas que sofrem. A primeira, porque já vieram com esse propósito, já é o destino dele mesmo, ele nunca consegue sair daquilo. Essa é a primeira classe de pessoas. São aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus, mas ela não consegue sair daquilo, é só naquilo ali. Isso já é o destino que já veio para isso mesmo. E também existe a segunda e a terceira classe de pessoas. A segunda é aquela que sofre por professar uma fé, mas vive em desobediência mediante aquela fé. A terceira classe é aquelas que sofrem pela obediência, através da obediência. Como eu dei o exemplo do apóstolo Paulo. Então são esses 3 tipos de classe de pessoas que sofrem aqui na Terra. Então a minha reflexão por hoje é só isso. E tchau para todos e até um outro próximo vídeo.